Sérgio Santos Rodrigues, candidato à presidência do Cruzeiro. Obrigado pela presença aqui. Daqui a pouquinho vai contar tudo sobre essa candidatura. Sim. A eleição vai ser em outubro. E já está pegando fogo, Serginho? Posso chamar? Já começou, assim? pegando fogo não, né? Começou. Começou? Uma coisa boa não pega fogo, né? Tá certo, então. Serginho, Toledo, Dadá Maravilha. Daqui a pouquinho a gente volta com a vitória do Galinho, Dadá. Tem o América mudando para chegar ao G4. Vamos chegar lá. Tem dois Serginhos aqui. Quem que vai dar a bronca no time? Os dois? Não é meu papel fazer isso, não. Então, Então sou eu mesmo que vou dar a bronca. Já a gente volta. Serginho, hoje recebendo convidado especial, Sérgio Santos Rodrigues, advogado, especialista em direito esportivo e vários outros setores do direito, né, Sérgio? Mestrado em direito empresarial que eu fiz. Pronto, aí. Então está se sentindo pronto para dirigir o Cruzeiro em sendo eleito. E MBA em gestão de entidade esportiva também. Pronto, aí. Tá, o currículo já foi superintendente de futebol, superintendente de assuntos internacionais. Negócios internacionais, gestão e estratégia. Conselheiro do clube. Assessor jurídico da presidência. Vou puxar a sardinha aqui, já foi comentarista de direito esportivo do Alterando Esporte. Quando eu fui auditor do TJD aqui de 2006 a 2009, né? Mas eu fiquei aqui em 2009, salve. Exatamente. Preparado? Sempre. Está aqui o Wagner Vieira tuitando. Mande sua pergunta pelo Twitter do Alterando Esporte, pelo @Leopoldo Aé também. Sérgio, por que a diretoria do Cruzeiro parou no tempo e só conquistou 2 títulos e mais nada? Pergunta o Wagner Vieira. Pergunta difícil. A diretoria parou no tempo, não. Conquistou 2 títulos recentes. Primeiro, obrigado pela pergunta. Boa tarde a todos os telespectadores. Eu acho que é o que a gente vem defendendo. A gente tem que começar a pensar, eu falo que o mote da nossa candidatura é gestão e planejamento. E por quê que esse planejamento é importante? Porque o time precisa estar pronto fora de campo para o resultado desportivo dentro de campo ser uma consequência dele. Eu sempre cito quando eu falo o Alex Ferguson, quando ele chegou no Manchester United em 1986, ele ficou 3 anos sem ganhar título lá, preocupando com a área de análise de desempenho, nutrição, reforma do gramado, enfim, com todo o extra. Porque quando o extra está pronto, o resultado desportivo ele vai ser de longo prazo e vai ser uma consequência imediata. Então, por isso que eu acho que é importante a gente pensar sempre em planejamento em longo prazo. Vamos conversar. Pessoal Araújo está aqui no Twitter para Sérgio Santos Rodrigues, candidato a presidente do Cruzeiro. Qual é o problema do Cruzeiro? Pergunta aqui o Thalisson. São os dirigentes, os jogadores, o treinador ou os 3? Mano Menezes perdeu o time? Thalisson pergunta. Thalisson, obrigado pela pergunta, mas eu tenho dito, né, desde terça-feira, quando eu me oficializei como pré-candidato à presidência do Cruzeiro, a gente sabe do peso que qualquer palavra que a gente falar tem e não quero de forma alguma atrapalhar o desempenho do time, Thales. Então, portanto, eu quero me resguardar de não comentar durante essa campanha desempenho desportivo, falar de nomes de pessoas e jogadores, até porque se viermos a ser eleitos em outubro, ano que vem, muitos deles trabalharão com a gente, né? Então, eu peço desculpa por isso, mas eu quero me resguardar o direito aí de não falar sobre a situação do time, que eu acho muito indelicado da minha parte. Tá certo. Então, envie também a sua pergunta sobre a administração do clube, sobre planos do Serginho. O Serginho. Estamos aqui com o candidato Sérgio Santos Rodrigues, exatamente, a presidência do maior clube das Minas Gerais. A controvérsia. O melhor clube brasileiro do século XX. Isso não tem controvérsia, não. O clube que mais é certificado, ganhou, esse título é certificado. Você pediu data velha, mas ele é advogado. Mas eu queria dizer para ele, você vai apresentar, você não conhece... Claro que eu conheço. Você conhece o Rei Dadá? Qualquer pessoa que sabe de futebol sabe a sua história. Você conhece o Dadá? Conheço. Então, mas de qualquer maneira, eu queria saber, uma pergunta bem simples. Por que o Cruzeiro está jogando uma bola de gude? Você sabe o que é bola de gude? Isso já não é coelho. Senta lá que eu vou fazer a pergunta dele. Sobre a eleição, você pergunta para mim depois, né? Hoje nós sabemos a atual situação financeira dos clubes brasileiros. Inclusive do Cruzeiro Esporte Clube. Mas o que a torcida quer saber, Sérgio, é o seguinte: o que você vai fazer no futebol? O futebol, Serginho, ele é uma consequência, igual eu acabei de falar aqui, de uma gestão em geral, que é o mote da nossa campanha. Se hoje o Flamengo consegue trazer o Everton Ribeiro, o Conca, o Diego, o Guerreiro, ou seja, grandes estrelas de nível de Cruzeiro também, com salários altos, fez isso porque o presidente Bandeira, na sua primeira gestão, fez esse choque de gestão para poder modificar estruturalmente o clube, que é isso que a gente propõe. Tanto que às vezes me interpretam mal quando eu falei a questão que, a partir de 1º de janeiro, eu gostaria de ter um auxílio de uma auditoria externa, não é para falar que você está aqui para
auditar as contas que estão acontecendo. Não, é para dar um raio-x da situação e nos apresentar uma proposição de como que a gente vai equalizar isso. O Flamengo, como eu falei, por exemplo, tinha 800 milhões de dívida, hoje tem 400, fazendo grandes investimentos. Então, quando eu falo que a gente quer implementar essa gestão, é casar isso, obviamente, com bons investimentos para o futebol, e nós temos um exemplo prático no futebol brasileiro de que isso é possível de ser feito. Então, o torcedor pode ter certeza disso. O que a gente quer é equalizar essa dívida, certamente, fazer uma gestão boa, mas certamente investir no futebol, sem dúvida nenhuma. E você sabe de quanto que é a dívida do Cruzeiro hoje? Salvo engano, no último balanço veio a 300, alguma coisa, 400 milhões, realmente de cabeça. 380 milhões, 380 mas outras pessoas falam que chega a 560 milhões. Mas é por isso que tem que ter. Realmente eu não posso afirmar, mas o caso do Flamengo ele é notório por isso, né? Quando a Ernest Young entrou lá, o balanço publicava 600 milhões de dívida e era 850 quando eles pegaram esse raio-x geral. Aquela pedaladinha, né? Então, mas isso é bom frisar, Toledo, até porque eu sou muito grato e gosto muito do Dr. Gilvan, fiz parte da diretoria dele também, então não é porque me interpretaram mal algumas pessoas, você disse que você vai auditar as contas. Não é que é isso. Nós vamos colocar um auxílio externo de especialistas para ajudar a gente a dar um raio-x da situação e ajudar na proposição de como que a gente vai trabalhar isso. Daqui a pouquinho tem são assim tão impares, né? Então tem uma pergunta aqui do Bruno, que é o seguinte: existe algum plano do candidato Sérgio Santos Rodrigues à presidência do Cruzeiro para selar a paz entre as torcidas organizadas do clube, que algumas estão em conflito, né? Não, acho que internamente hoje já está bem resolvido. Já conversei com alguns dirigentes de torcida, mas para o torcedor em geral, eu fiz um curso de gestão na CBF também e tive aula lá com o diretor do departamento geral do torcedor que o Grêmio criou, que é um departamento muito bacana, é uma coisa que a gente pretende implementar sim, até porque a torcida, a gente tem vários tipos de torcida que são diferentes e segmentadas. Tem um sócio torcedor, tem um torcedor organizado, tem um torcedor do interior, onde a Alterosa Esporte tem uma grande audiência, o do exterior. Então a gente pretende sim que esse departamento possa atender esses torcedores diferentes de forma individualizada com propostas diferentes. O Cruzeiro teve a primeira associação de torcidas organizadas do Brasil, que se chamava Astoca, nos anos 80. O Cruzeiro tem algum plano para dar às torcidas organizadas um tratamento diferenciado? Se o Cruzeiro tem um plano, eu não posso dizer porque eu não estou lá, né? Não, na sua gestão, sim, caso você seja... Sim, é isso que eu te falei. Eu acho até que uma decorrência do direito, que é a minha formação, né? Que fala o princípio da igualdade, é tratar igual os iguais, desigual os desiguais, na medida de suas desigualdades. Então, o torcedor organizado, eles têm realmente que ser tratados de forma diferente, igual eu falei do sócio-torcedor, do torcedor do interior. A gente está montando propostas específicas para cada um desses segmentos da torcida do Cruzeiro. Porque nessa gestão do Gilvan, para mim, desde que eu entendo, foi a maior distância que teve das torcidas organizadas com a diretoria. A gente pretende certamente manter esse diálogo, essa aproximação, porque também são fundamentais para o time. Agora, você pretende dar aqueles benefícios todos para a torcida organizada, deixá-los dar opinião e participar mais do que o torcedor comum? Mas foi exatamente isso, Toledo, que eu tenho conversado com eles. Eu falo, olha, quando a gente fala da gente traçar planos juntos, não quer dizer que eu tenho que te dar benefícios. A gente pode pensar em ideias boas, de repente proporcionar algumas situações diferentes, tem que ver o que é. Isso não quer dizer necessariamente eu dar ingresso ou dar ônibus, facilitar esse tipo de situação, entendeu? A gente tem que ajudá-los, por exemplo, igual foi feito agora recentemente com colocação no estádio junto, de repente poder, por que não, proporcionar um instrumento, porque isso aí é uma coisa boa, porque faz barulho para todo mundo, que a torcida do Cruzeiro não precisa de caixa de som para fazer barulho, né? A gente faz barulho por nós mesmos. Então, de repente, a gente ajuda eles com isso também. Enfim, acho que esse projeto está sendo desenhado ainda, mas isso foi falado para mim diretamente para eles com muita clareza. Não quer dizer que a gente tem que dar para vocês para receber alguma coisa, a gente tem que construir junto. Serginho, eu tenho a mania de falar que para toda problemática eu tenho a solucionar, que caiu na boca do povo. Mas você me confundiu com esse negócio de igualdade aí? Que trem doido é esse? Me explica aí, por favor. É o princípio jurídico, As desigualdades dos mais iguais. Você não quer dizer que você pode tratar as pessoas de forma desigual conforme for de sua desigualdade. Então, por isso que eu disse, eu tenho que tratar o torcedor do interior, que não está aqui o dia inteiro, de uma forma diferente. Eu tenho um torcedor do exterior, eu recebo muita mensagem do torcedor do exterior dizendo, eu queria ajudar o Cruzeiro. Você não veio com essa intenção de deixar o Dadá encucado, né? De jeito nenhum. Aí a classificação no Gilvan, o Eduardo Maluco conquistou lá títulos, conquistou no Atlético, daqui a pouquinho a gente vai mostrar. Agora a pergunta é minha, Sérgio. Desses dois que apareceram aqui, né? Alvimar, muito se falava aí nesse processo todo de escolha de candidatos que poderia voltar numa composição com o Zezé Perrella, com o irmão dele. Alvimar está voltando?
está na sua chapa, vai voltar lá na frente. É muita curiosidade que tem em torno desse nome, que também foi um vencedor no clube. Olha, primeiro eu quero também externar a minha profunda tristeza. O Maluf, eu convivi bastante com ele também, até com ele no Atlético Mineiro e eu no Cruzeiro, em reuniões na federação. E realmente é o que todo mundo falou, era uma referência. Que fique o nosso abraço à família aí. Bom, quanto à sua pergunta, infelizmente, eu acho que o Elvimar não volta por causa de família, etc. Mas, assim, seria um prazer, até porque eu falo que a eleição do Elvimar, se ele viesse, seria a homologação. O Elvimar é um cara queridíssimo por todo mundo dentro do Cruzeiro, mas por essas questões pessoais, certamente será um grande auxiliar, isso aí não tem dúvida nenhuma. Hoje mesmo eu vou à tarde encontrar com ele, é uma pessoa com quem eu falo quase diariamente, escuto, eu brinco que em campanha todo mundo quer dar algum tipo de palpite. Aí eu falo, eu vou ouvir o Elvimar no final. A decisão que o Elvimar tomar vai ser o palpite principal. Então, e o outro que surgiu nessa reportagem, um depoimento em homenagem ao Eduardo Maluf, presidente Gilvan Tavares. Vocês são desafetos hoje, Serginho? De forma alguma. Inclusive, ontem falei isso, que eu teria uma vontade nos Estados Unidos fazer isso, de criar um conselho consultivo de ex-presidentes. E a gente ter o Zezé, o Elvimar, o Dr. Gilvan, o Dr. Lemos, César Massi, ainda brinquei que infelizmente não temos o Felício Brandi, mas temos o Rafael, filho dele, pode representá-lo. Então, que a gente faça esse conselho consultivo para que todos tenham voz ativa, sim, porque é uma experiência muito grande acumulada nessa rica história do Cruzeiro. Eu tenho certeza que todos podem contribuir, o doutor Gilvan está incluído nisso, sim. E a torcida do Cruzeiro é muito exigente, mas o doutor Gilvan, 2 títulos brasileiros, não é para qualquer um, né? Ele deixa marcada a gestão dele com isso. Claro, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Everton Tonão, de Montes Claros. Sérgio Santos Rodrigues, o que você fará de mudanças no Cruzeiro? Ele não cita que mudança ele pensa. Você tem mudanças para fazer? Acho que talvez o principal seja isso que eu falei, Léo. A partir do momento que a gente fala muito dessa questão do gestão e do planejamento, é para a gente traçar uma marca em que o Cruzeiro vai ficar enraizado para essas práticas profissionais e o Cruzeiro vai ser maior que qualquer profissional que passar por lá. Então, quando a gente define metas, como atingir essas metas, os métodos de controle, implanta a governança corporativa, esse tipo de situação com empresas externas, igual a gente falou, dando assessoria, isso aí é importante porque o dia que eu sair, quem me suceder, o dia que eu sair, se eu chegar, né, claro, se eu for eleito e quando saírem outros presidentes que vierem depois, eles terão tudo isso já traçado e definido na forma como atingir. Então não vai depender da cabeça de cada presidente que tiver lá, que é o que as grandes empresas hoje têm. Então acho que essa seria, a principal mudança seria nessa forma de organização de tomada de decisão e de gestão. Ok. Sérgio Santos, questão do Thiago Constantino, dizendo que está bravo com o Sérgio Santos Rodrigues, porque está fazendo um relato seus planos, mas não precisa falar do Atlético. Ele está reclamando que você está colocando o Atlético na jogada. E o Dom Martins disse que é isso mesmo, planejamento sem... projeto sem planejamento. Não existe gestão sem planejamento, o caminho certo, boa sorte, está dizendo aqui o Dom Martins. Vamos, Bernardo, vamos direto para a homenagem? Tá, vamos lá então. Tem aqui só mais uma pergunta também para o Serginho. Com relação a estádio. Deixa eu ver se eu vejo aqui o nome. Você tem planos de fazer um estádio próprio para o Cruzeiro? Precisa o Cruzeiro de ter um estádio próprio? Isso aí até para ser coerente com essa marca de gestão que a gente está pretendendo fazer, eu falo que isso depende de uma coisa, chamada estudo de viabilidade econômica. Se a gente tiver algum parceiro e tiver alguma demonstração de que o estádio é viável, seja na Toca 1, seja na Toca 2, seja em outro ambiente, eu faço essa comparação, o Santiago Bernabéu tem uma área de 45 mil metros quadrados, a Toca 1 tem 60, a Toca 2 tem 90, ou seja, espaço tem. Mas no cenário atual de crise tem que saber se alguém vai investir, colocar dinheiro e o estudo tem que demonstrar que isso é bom para o Cruzeiro. Se for, não tenho dúvida. Agora, se for feito outro estádio em Belo Horizonte, o Mineirão sobra naturalmente para o Cruzeiro. Então, enfim, temos que ver como é que vai acontecer. Eu tenho que corrigir, o Mineirão já é nosso. Mas a gente vai pintar de azul, é isso que eu falei. Mas pode pintar de azul e branco, porque lá é nosso mesmo. Isso Leozinho, há controvérsia. Tá certo, então. Muito pouco tempo para a gente falar de tudo. Com certeza. Volta? Volto quando quiser. Beleza. A gente também coloca as propostas sempre no Twitter, rede social, Legal. Instagram. O pessoal pode acompanhar aí. E vai concorrer às eleições, isso já está certo. Pode tomar posse de acordo com aquela súmula, né, do STF. Acabamos com a discussão já daquilo. Acabou a polêmica. E vai concorrer com quem? Quem são os adversários? Isso. Aí
Não sei ainda. Não sabe ainda. Porque Ninguém registrou, né, Serginho? Não, registro de chapa não existe. Não existe São ainda. 20 dias antes da eleição. Existem candidatos, mas que acho que ainda não puseram Manifestaram. proposta ou falaram, né? Existe informalmente, a gente sabe que existe. Na verdade, informalmente, nós temos o Wagner. E o presidente Gilvan, até agora, não lançou a sua candidatura, né? E a gente O encerra... seu candidato, não é a sua candidatura. A gente encerra